Seção 4ª. Deveres e responsabilidades. Dever de diligência. Artigo 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Finalidade das atribuições e desvio de poder. Artigo 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. Parágrafo 1º. O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. Parágrafo 2º. É vedado ao administrador: alínea A. Praticar ato de liberalidade à custa da companhia. Alínea B. Sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tem interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito. Alínea C. Receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da Assembleia Geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. Parágrafo 3º. As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea C do parágrafo 2º pertencerão à companhia. Parágrafo 4º. O Conselho de Administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais. Dever de lealdade. Artigo 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: inciso 1º. Usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo. Inciso 2º. Omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando a obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia. Inciso 3º. Adquirir, para revender com a lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir. Parágrafo 1º. Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários. Parágrafo 2º. O administrador deve zelar para que a violação do disposto no parágrafo 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. Parágrafo 3º. A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos parágrafos 1º e 2º, tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação. Parágrafo 4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários. Conflito de interesses. Artigo 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da diretoria,
A natureza e extensão do seu interesse. Parágrafo 1º. Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros. Parágrafo 2º. O negócio contratado com infração do disposto no parágrafo 1º é anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido. Dever de informar. Artigo 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. Parágrafo 1º. O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à Assembleia Geral Ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% ou mais do capital social. Alínea A. O número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado, diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior. Alínea B. As opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior. Alínea C. Os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo. Alínea D. As condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível. Alínea E. Quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da Assembleia, e fornecidos por cópia aos solicitantes. Parágrafo 3º. A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem. Parágrafo 4º. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à Bolsa de Valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. Parágrafo 5º. Os administradores poderão recusar-se a prestar informação, parágrafo 1º, alínea I, ou deixar de divulgá-la, parágrafo 4º, se entenderem que sua revelação porá em risco o interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso. Parágrafo 6º. Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a estas bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas posições acionárias na companhia. Responsabilidade dos administradores. Artigo 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade em virtude de ato regular de gestão. Responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder. Inciso 1º. Dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo. Inciso 2º. Com violação da lei ou do estatuto. Parágrafo 1º. O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente,
Se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no Conselho Fiscal, sem funcionamento, ou Assembleia Geral. Parágrafo 2º. Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo Estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. Parágrafo 3º. Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o parágrafo 2º ficará restrita, ressalvado o disposto no parágrafo 4º, aos administradores que, por disposição do Estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. Parágrafo 4º. O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do parágrafo 3º, deixar de comunicar o fato à Assembleia Geral, tornar-se-á, por ele solidariamente responsável. Parágrafo 5º. Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do Estatuto. Ação de responsabilidade. Artigo 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da Assembleia Geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio. Parágrafo 1º. A deliberação poderá ser tomada em Assembleia Geral Ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for consequência direta de assunto nela incluído, em Assembleia Geral Extraordinária. Parágrafo 2º. O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos e deverão ser substituídos na mesma Assembleia. Parágrafo 3º. Qualquer acionista poderá promover ação, se não for proposta no prazo de 3 meses da deliberação da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. Se a Assembleia deliberar não promover ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5%, pelo menos, do capital social. Parágrafo 5º. Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo, até o limite daqueles resultados, de todas as despesas em que tiver incorrido, inclusive correção monetária e juros dos dispêndios realizados. Parágrafo 6º. O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa fé e visando ao interesse da companhia. Parágrafo 7º. A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador. Órgãos técnicos e consultivos. Artigo 160. As normas desta seção aplicam-se aos membros de quaisquer órgãos, criados pelo Estatuto, com funções técnicas ou destinados a aconselhar os administradores,